alunos, tudo bem com vocês? Então, sejam bem-vindos aqui. Então, mais uma aula nossa aqui, é aula de eletiva sobre mitologia, como o próximo título diz. Então, a nossa eletiva é chamada Mitologias Mundiais, porque nós vamos falar de várias eletivas, nós vamos falar de várias mitologias, desculpa, vamos falar de várias mitologias. Eu escolhi como base um livro da Editora Globo que eu acho muito bacana, né? Vou mostrar ele daqui a pouco. Né? Mas antes da gente, propriamente dito, ir falar da mitologia, agora são 5 horas e 25 minutos do dia 21 de maio, e a gente precisa dar esse panorama geral do que a gente pretende fazer. E com os alunos do sexto C, que é a sala de eletiva que a gente está fazendo, eu proponho então assim vários temas da eletiva baseado no livro, onde a gente vai definir então quais o nosso trabalho. A culminância da nossa eletiva, nós vamos apresentar alguns trabalhinhos do que a gente aprendeu ou do que a gente pretende trabalhar realmente com a mitologia. Então, a proposta da nossa eletiva é ensinar o aluno que existem várias culturas, e a cultura mitológica é uma cultura muito rica, porque é uma cultura que apresenta muitos detalhes. E a gente vai, no final, fazer alguns elementos infográficos, ou fotos, ou cartazes. A gente ainda vai definir o que a gente vai apresentar. O certo era a gente apresentar então algo bem legal. Então a gente pode fazer um podcast, a gente pode fazer vários vídeos, cada um falando uma parte da mitologia. Enfim, não sei como a gente vai fazer. A gente vai deixar eu vou deixar a criatividade fluir nesse período. E basicamente o que a gente vai trabalhar? A gente quer buscar bastante elementos mitológicos para a gente ter como parâmetro o contexto que a gente vai trabalhar. Então, por exemplo, eu vou mudar aqui de imagem. Essa imagem, essa foi a pesquisa que os alunos fizeram com relação aos temas que eu passei para eles. São muitos temas, muito tema, e assim, eu fiz uma pesquisa breve, né? Pode ver que são só 5 alunos que responderam a pesquisa, mas já dá para a gente ter um panorama do que a gente vai fazer. Então, um dos temas aqui, o primeiro tema é o tema 24, de Reia. O segundo tema, deixa eu ver um segundo tema mais votado aqui. Nós temos então o tema 84, o ódio é um copo. Depois a gente vai lá no tema e vê. E nós temos então o tema 91, do dia para a noite. Aqui só está o começo do tema, depois a gente vai lá e pega o tema todo. E lá no final nós temos o tema 284. Então, a gente tem aqui, eu vou até anotar aqui, vamos anotar aqui, só antes que eu esqueça, a gente pega o caderninho então o tema 24, nós vamos para o tema 84, o tema 88 e nós vamos para o tema 284. Hoje eu vou falar desses 4 temas, depois a gente volta e pega os outros temas, correto? Então, basicamente, então, a gente vai buscar então essas informações, certo? Então tá aqui o primeiro tema. O primeiro tema então tá: Reia enfaixou uma pedra e a deu a Cronos para que ele engolisse. Então, o primeiro tema a gente vai falar um pouquinho. Então, eles assistiram, os alunos, vocês assistiram, né? Um filme? Assistiram 2 filmes. Eu passei um filme de Zeus e passei um filme de Hades. No filme de Zeus é legal que ele vai falar um pouquinho daquela pedra. Ele vai falar um pouquinho da pedra que supostamente Cronos engoliu no lugar de Zeus e ele vomitou lá no Olimpo, né? Então a gente pode... deixa eu até dar uma olhada aqui, né? Aqui na nossa tela. Deixa eu pegar aqui. Muito bem, deixa eu pegar aqui Google. Deixa eu pegar aqui o vídeos. É sempre assim, gente. A gente começa a gravar, o cachorro começa a latir. Aqui, opa. Vamos dar uma olhada aqui. Terrível história de Cronos, né? Deixa eu ver aqui se a gente tem aqui um trecho da pedra. Cronos engoliu.
Opa. Deixa eu mudar aqui. A civilização grega surgiu entre os mares Egeu, Jônico e Mediterrâneo, por volta de 2000 a.C. De longe, foram um dos povos que mais contribuíram para o desenvolvimento da cultura ocidental, com uma vasta contribuição nas ciências e na arte. Os gregos, porém, também são conhecidos por sua rica mitologia, marcada pelas crônicas de seus deuses e heróis, em episódios narrados ao longo dos séculos. Mitologia grega. O nascimento de Cronos. Houve um tempo muito antigo, no qual só existia o caos. Depois dele, apareceram os deuses, dos quais Urano, o céu, e Gaia, a terra, eram os supremos. Um dia, Urano decidiu ter sua própria descendência, e uniu-se a Gaia para criar os titãs. Mas logo se arrependeu da ideia, com receio de ver-se deposto pelos filhos. Temendo ter sua posição ameaçada, decidiu selar os titãs em uma caverna, tão logo nascessem. A caverna era o ventre da própria esposa, que era a Terra. Um a um, os titãs foram sendo aprisionados nas profundezas da Terra. Até que um dia a deusa, insatisfeita com a tirania que lhe era imposta, resolveu pedir auxílio a Cronos. Livre-me da tirania do seu pai, e lhe darei o governo do mundo, disse ela, em prantos. O filho mais jovem de Gaia, seduzido por suas palavras, decidiu obedecê-la. A Terra deu-lhe então uma enorme foice de diamante. Cronos foi ao local onde o pai descansava, que era no céu, e, vendo-o adormecido, aproveitou a ocasião para enterrar-lhe a foice no baixo ventre. O céu cobriu-se de vermelho, e Urano não tardou a morrer, para alívio de Gaia, e de seu obediente filho. E foi assim que Cronos, após ter libertado os irmãos titãs das profundezas da Terra, tornou-se o novo senhor do universo. Então, tá aí, né? Então, nascimento de Cronos, né? Eu acho legal que a gente pode ver um pouquinho aqui da... Opa, estou com o fone ainda. Vamos ver aqui se a gente acha, então. Eu queria ver com vocês aqui. Eu queria... Peraí. Vamos envolver a câmera. Eu não vou achar aqui não vou achar a informação que eu queria, mas vamos lá. Então, vamos voltar aqui um pouquinho, só pra gente ver aqui. Então Cronos, ele engole os seus filhos porque ele acredita que ele vai ser substituído por eles depois, né? Por que eu postei aquele vídeo no começo? Então Urano, mesma coisa, Urano e Gaia. Então você tem você tem essa parte da mitologia em que um filho, que a profecia diz que sempre o filho vai tomar o lugar do pai. E Cronos também tem essa questão que ele sabe que vai ter uma profecia que alguém vai tomar o lugar dele. Urano também tinha essa profecia também, né? Então o que acontece? Cronos, Titã, filho da deusa da terra, Gaia, do deus céu, Urano, mostrou-se um patriarca tão possessivo quanto o pai. Após a geração, apenas surgiu um padrão deplorável de conduta divina. Vamos acompanhar aqui.
Assim como Urano domina Gaia, Cronos exige que sua mulher, a irmã Rhea, estivesse exclusiva e indefinidamente disponível para satisfazer as necessidades sexuais. Que interessante, né? Essa questão do sexo na mitologia, nos deuses, ele existe, ele faz parte, né? Cronos exigia que sua mulher, irmã Rhea, né, estivesse, ninguém mais, muito menos os filhos, podia disputar a atenção dela. Olha que interessante, como ele era possessivo. Tendo deposto seu próprio pai para se tornar o rei dos titãs, Cronos sabia como era perigoso criar um filho em meio à cobiça e à raiva. Determinado a garantir que ninguém constituísse uma ameaça contra si, Cronos fazia com que seus filhos fossem destruídos logo após o nascimento. Tá? Então essa é a questão que Cronos fazia, né? Assim que Rhea dava à luz o novo bebê, ele tratava de engoli-lo inteiro. Então ele engolia o filho, olha a imagem, ele engolia os filhos, né? Ele engolia os filhos. Hestia, a primeira filha, foi engolida de uma só vez, antes mesmo que sua mãe embalasse nos braços. Outra filha, Deméter, foi engolida de imediato. Com Hera, a terceira filha, aconteceu o mesmo, e os filhos homens de Cronos não tiveram a melhor sorte. Primeiro veio Hades, rapidamente. Então, dos filhos homens, Hades foi um dos primeiros. Tá? Seguido por Poseidon, que enfrentou o mesmo destino. Rhea, desesperada, finalmente recorreu à ajuda da mãe, a idosa Gaia. Olha lá. Eles arquitetaram um plano ardiloso para salvar o filho de sua filha. Então, vamos uma cronologia aqui. Então, Cronos castra e mata o pai cruel Urano. Por sua vez, Cronos se torna o pai cruel. Olha que legal. Aí depois, Cronos engole seus filhos para evitar que eles o superem. Aí depois, enganado por Rhea, ele perde Zeus, que volta a matá-lo. Então tá certo. Então o que aconteceu? Zeus... olha o círculo que é. Gaia, Urano, Cronos, Zeus, a mesma conversa. Certo? Deixa eu só pegar um livro aqui. Eu edito essa parte depois. Então vamos lá. Muito bem. Então vamos lá. Trocado por uma pedra. Então muito bem. Então vamos à história. Rhea seguiu o conselho dos pais tão logo seu último filho Zeus nasceu, e antes que seu pai Cronos tivesse a chance de vê-lo, ela escondeu o bebê. Já começa por aí. Em seguida, enfaixou uma pedra e entregou ao marido no lugar do recém-nascido. Cronos, com sua gana opressora, nem olhou para o amarrado antes de virar a cabeça para trás, abrir bem a boca e engoli-lo. Certo? O bebê foi parar direto no seu estômago, pronto para se juntar à multidão de filhos que ali se encontrava. A revelia de Cronos, todos tinham sobrevivido nas profundezas escuras de sua barriga. Ali cresceram em tamanho e ressentimento. Aí vocês fazem aquela pergunta, né? Que tamanho tinha Cronos, né? Que tamanho tinha Cronos? Porque você fala, se ele engoliu, né? Se ele engoliu, que tamanho que Cronos tinha, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui algum trecho aqui pra gente poder ver. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma informação. Que eu não tenho. Os titãs. Aqui não tem, né? Não vai ter aqui. Estamos olhando aqui então. Continuando então. Criado em segurança. Então não se preocupe com essas paradas do vídeo, porque aí a gente vai eu vou editar se precisar. Rhea, seguindo a recomendação de Gaia, a avó da criança, sumiu com Zeus e sem que ninguém percebesse, atravessando com ele o mar até a ilha de Creta,
né? Então, ela foi até a ilha de Creta, deixou ele lá nas dobras da terra, tá? Ali numa caverna oculta nas encostas do Monte Ida, hoje conhecida como Psoliritis, a montanha mais alta de Creta, cercado por densa floresta, Réia deixou seu filho sob os cuidados da tribo guerreira dos Curetes. Eles por sua vez deram o bebê para uma ninfa de nome Adamantia, né, Amalteia, segundo algumas fontes, que cuidou de Zeus em segredo. De acordo com Hesíodo, né, a ninfa tinha medo de Cronos, graças à sua autoridade universal, né, sobre a terra e céu, tivesse como ver onde o filho estava escondido. Então, para evitar que Cronos o achasse, ela pendurou Zeus em uma corda que oscilava entre a terra e os céus, mas que não estava em nenhum dos dois reinos. Ai, que legal, que bacana. A Adamantia cuidou de Zeus e o amamentou com leite de um rebanho de cabras que ele pastoreava. Sempre que o bebê gorgolejava, gritava ou chorava, ou a moto passava, os coentes dançavam e cantavam para disfarçar o barulho. Oh, que legal, né? Como resultado, Cronos ignorou completamente que o filho mais novo ainda vivia. Então o pessoal ficava fazendo barulhos diferentes, colocavam coisas lá pendurado justamente para enganar o som, porque na hora que o bebê chorasse, eles começavam a dançar, começavam a fazer barulho, porque Cronos não, porque tá dançando lá, não tem bebê lá não, né? E aí você vai, deixa eu pôr a imagem que eu acho muito legal aqui, vamos lá, continuando aqui. A imagem tá aqui, né? A imagem tá aqui. Então tá aí. Então Zeus procura o pai. Ao que parece, Zeus logo chegou à idade adulta, sedento de vingança contra o pai cruel. Ademais, se em algum momento Zeus saísse do esconderijo, seria inevitável algum tipo de entrever entre eles. Cronos não suportaria deixar um usurpador em potencial com vida. Se soubesse da existência de Zeus, veria o filho apenas como uma ameaça ao seu poder. Então quer dizer, Cronos prende todos os filhos, né? Poseidon, Hades, Hera, vários, eles estão lá. Cronos é um ser do tempo, um ser gigantesco, então, ou seja, como que eles cabem na barriga do Cronos? Eles estão lá, e os filhos são grandes, são seres gigantescos. Então eles estão vivendo lá dentro. Tá? O medo que Cronos tinha era de ser usurpado. Era inteiramente justificado, porque isso vem de pai, isso vem do avô, né? Lá, então Urano e Gaia, depois Cronos, agora Zeus, quer dizer, a história vai ser sempre a mesma, né? Quando por fim encontrou o filho que julgava morto, foi forçado a capturar a forma mais brutal. Um dia Zeus simplesmente apareceu e com a ajuda da avó Gaia armou uma tocaia para o pai. Ele chutou Cronos violentamente na altura do estômago e forçou a vomitar todo o seu conteúdo. Então há algumas histórias que diz que Zeus colocou uma poção lá na bebida de Cronos e Cronos vomitou todos os outros filhos, inclusive a pedra que a Gaia tinha colocado lá no lugar de Zeus. Porque que acontece? O filho nascia, Zeus engolia, o Cronos engolia. O filho nascia, Cronos engolia. O filho nascia, Cronos engolia. Só que nesse caso não. Nesse caso, quando a Gaia, o que a Gaia fez? A Gaia amarrou uma pedra, né? Tem aquela pedra, e ele deu pro Cronos engolir. Cronos engoliu, né? Que nem vocês viram lá no vídeo, no vídeo que vocês viram do Zeus, certo? A primeira coisa que surgiu foi a pedra engolida por Cronos, que ele pensava ser Zeus recém-nascido. Olha lá. O jovem deus pegou a pedra e a colocou de pé sobre a terra como um monumento à crueldade de Cronos e como símbolo do seu triunfo sobre o deus perverso. Zeus colocou a pedra no Ónfalos, ou umbigo do mundo grego antigo, em Delfos, bem no centro da Grécia. Está lá no templo de Delfos, tem uma pedra que dizem que foi Cronos que engoliu Zeus e vomitou depois. Então tá aí. Mais tarde, a pedra se tornaria um local sagrado renomado por seu oráculo, né? Então lá tem um oráculo, as pessoas se consultam, vão lá para se consultar com o oráculo de Delfos, se consulta e faz suas perguntas, enfim, né? Mais tarde, os peregrinos que visitavam em busca da orientação da sacerdotisa ou Sibila em relação aos seus problemas, e ela lhes passava mensagem de sabedoria que se dizia vir diretamente dos deuses. Tá aqui. Grandes divindades ressurgidas. Vamos lá. Então tá aqui. Depois de vomitar a pedra, Cronos começou a expelir sua prole. Um a um, as
irmãs e os irmãos mais velhos de Zeus foram saindo da boca do pai. Agora não mais como bebês, mas como adultos. Uma vez renascidos, eles se tornaram os deuses olímpicos e foram reverenciados por seus poderes. Logo após o renascimento, os filhos e filhas de Crono foram à guerra contra os poderosos titãs pelo controle do cosmos. Depois da vitória, os deuses estabeleceram seu trono no Monte Olimpo e tiraram sorte para definir quem ficaria com que papel no controle do universo. Os 3 filhos de Cronos dividiram o cosmo entre eles. Um ficaria com o controle do céu, outro com o mar, que você sabe que é o Poseidon. O terceiro governaria o submundo, Zeus, cuja arma preferida era o raio, tornou-se o soberano do céu e líder de todos os deuses olímpicos. Certo? Então Zeus aproveitou, acabou sendo, né, esse deus olímpico. Mais pra frente vocês vão perceber que tem a rebelião contra ele, porque só Zeus, só Zeus é o lindão, o pica das galáxias aí que quer mandar em tudo também, tem isso também, tá? Hades, o primeiro filho a nascer e o último a ser regurgitado, tornou-se o senhor do submundo. Seu nome passou a representar tanta divindade quanto seu mundo invisível, para onde as almas iam após a morte. A gente viu no filme de Hades a gente viu essa questão, né? Quem é ele, quem que vai para lá, né? Quem que é mandado para lá, né? Muito bem. Ele não ficou feliz com o domínio que lhe foi destinado, mas nada pôde fazer em relação a isso. Por outro lado, Poseidon, que fora o último bebê, tornou-se o todo-poderoso agitador da terra, deus dos mares. Muito bem. Né? Então as deusas desiguais. Então vamos lá. Não vou ficar inventando muito, gente. Vamos tentar se manter aqui ao texto justamente para a gente poder não criar muita história, às vezes, para a gente ficar fora um pouco do contexto. As 3 filhas de Cronos também tinham papéis importantes a desempenhar. Este, a deusa da terra, governava a vida doméstica do povo. Como deusa da colheita, Deméter era vital para os adoradores que acreditavam em sua recompensa anual. Ela se mostrava uma protetora incansável, porém pronta não só para lutar contra seus irmãos, como também para negar favores à humanidade ante qualquer desfeita. O papel de Hera se destacava entre o das irmãs, e ela se tornou a divindade feminina mais importante depois de seu casamento com o irmão Zeus. Ela se casou com o irmão Zeus. Não tinha problema de incesto nesse momento, né? Não tinha problema de incesto. Vamos lá aqui. Para seu grande desalento, entretanto, nunca chegou a receber o reconhecimento e as honras que esperava como rainha dos deuses. Como deusa das mulheres e do casamento, né? Como deusa das mulheres e do casamento, esperava-se que Hera representasse o arquétipo da condição matrimonial, mas se tornou conhecida pelos seus problemas conjugais. Né? Também não foi a deusa inspiradora das paixões masculinas. Enquanto Hera costumava ser retratada como exemplo de esposa, Afrodite era a deusa associada à beleza feminina, à sexualidade e aos prazeres eróticos. Os gregos possuem essas duas diferentes divindades para que na antiguidade eram consideradas 2 esferas de afeto. Né? Uma divindade representava o amor conjugal e outra o amor romântico e erótico. Tá aí. Então, embora hoje tal distinção pareça estranha para muitos, na maior parte das culturas e das épocas da história, os casamentos eram arranjados como transações para administração, transmissão de terras e propriedade. A ideia de um casamento companheiro, no qual o amor era marido e mulher, é um fator propulsor. Vamos lá aqui. Então, aqui nós temos um pouquinho sobre Afrodite. Vamos pegar a próxima página aqui. Personalidades humanas. Os deuses olímpicos tinham uma personalidade extremamente humanizada e era comum lhes faltar a transcendência levada para os seres supremos das religiões posteriores. Numa trama novelesca de rivalidades ferozes e pequenas disputas, suas ações eram influenciadas não pela vontade de trabalhar pelo bem da humanidade, mas pela satisfação dos próprios desejos e caprichos. Muito bem, né? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui uma informação aqui.
pra gente terminar. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se a gente tem aqui. Deixa eu ver se a gente tem ele aqui. Só um minutinho pra gente. Muito bem, muito bem. Deixa eu ver se a gente tem aqui, se eu acho aqui o livro. A gente vai ter bastante aqui. Eu acho que eu não vou ter aqui o Cronos. Nesse livro eu não vou ter o Cronos. Eu queria tanto que tivesse o Cronos. Não sei se vai ter o Cronos. Não vai ter o Cronos nesse livro que eu coloquei aqui. Mas tudo bem. Vale aqui a... Então, é isso, gente. A gente tem aqui, então, nessa última página, que a gente tem um pouquinho sobre os 12 Olímpicos, né? Várias formas de várias formas, apesar de seu poder, as divindades gregas parecem ocupar o status intermediário para alguma esfera entre o espiritual e o real, né? Então você tem aí os principais deuses, né? Então a gente vai aqui, vamos passar aqui então para o próximo tema. A gente falou um pouquinho então sobre Cronos engoliu, né? O seu filho Zeus. Zeus saiu, se vingou, liberou seus irmãos. E aí foi. Vamos dar uma olhada aqui que é essa. Vamos dar aqui uma olhada. Então, outro tema que vocês escolheram, vou falar só esses dois temas hoje. Eu acho que para a aula não ficar muito extensa, né? O ódio é um copo sem fundo que encho sem parar. Jasão e Medeia. Então, aqui é outro mito, né? Eu acho muito legal. Jasão, filho de Creteu, herdeiro do trono por direito, né? Pelia, rei dos Iolcos, né? Então tem aqui, quem são os Argonautas? Grupo de heróis de Jasão que comandavam um navio chamado Argo. Que legal esse mito. Então, Jasão, herdeiro legítimo do trono de Iolcos, né? Cresceu no exílio, expulso pelo meio-irmão de seu pai, Pélias, né? Assim que teve idade suficiente, Jasão voltou ao seu reino na Tessália para recuperar a coroa. Isso aqui é mitologia grega, tá? Pélias atendeu ao pedido de Jasão, mas insistiu que, para ser rei de Iolcos, ele deveria primeiro viajar para leste na direção do Cáucaso, trazendo de lá o velocino ou velo de ouro mágico do rei Ietes de Cloequida. Vamos ver se eu acho então esse filme, né? Deve ter, eu acho que tem o Jasão, né? E o velocino de ouro. Eu vou procurar algum filme que fala sobre esse tema, que eu acho muito bacana. Os Argonautas, né? Então acho que uma boa atividade para a gente fazer, a gente pode tentar representar quem são os Argonautas, né? A gente pega alguma referência dos Argonautas e tenta fazer. Então, Pélias confiava que sua missão seria suicida e Jasão jamais retornaria, mas ele contava com a deusa Atena ao seu lado. Seguindo suas instruções, Jasão reuniu um grupo de guerreiros e fez com que construíssem um navio, o Argo, né? Então a gente tem um Argo, é legal essa história. Os guerreiros então lançaram-se ao mar, se autodenominando Argonautas, e depois de muitas aventuras atacaram a Cólquida, né? Esta era uma ilha considerada à margem da terra pelos gregos, né? Trilhando o caminho morro acima numa região montanhosa selvagem, os argonautas encontraram o lendário Velocino, pendendo de um galho num bosque sagrado, guardado por um dragão feroz que nunca dormia. Tá? O Velocino de ouro. A obsessão de Medeia, né? A chegada de Jasão, o imprevisível Eros, né? Deus do desejo, atingiu a filha do rei, Medeia, como uma flechas com ponta de ouro. A jovem princesa
instantaneamente se apaixonou. Oh, que bonito. Apesar de ser sobrinha de Circe, a feiticeira por direito, Medeia sentiu-se impotente para resistir. Consumida pelo desejo, tudo que ela queria era estar com Jasão e ajudá-lo de todo modo. Ela preparou uma poção que faria com que o dragão entrasse em sono profundo por um tempo, de modo que Jasão pudesse passar por cima de seu corpo adormecido e pegar o Velocino de ouro. Né? Tendo enganado o pai em relação ao Velocino, Medeia recorreu em seguida a um pavoroso assassinato para escapar de Jasão e os Argonautas. Vou mudar aqui. Né? Ao fugir da Cólquida, a bordo do Argo, ela esquartejou seu irmão mais novo e jogou as partes do corpo no mar, de modo que a perseguição de seu pai teve que se deter para recolher os restos do filho para o funeral. Olha que maldade, gente. Nossa, doido aqui. Quando Jasão chegou a Iolcos com o Velocino de Ouro, Pélias recusou-se a cumprir seu acordo. Medeia enganou, fazendo beber uma poção mortal que, segundo ela, lhe daria a eterna juventude. Após esse segundo assassinato, Jasão, Medeia e seus filhos tiveram que fugir para Corinto. Lá, em busca de vantagens políticas, Jasão traiu Medeia e a trocou por Gláucia, princesa pertencente à filha que governava a cidade. Legal. Medeia logo se vingou. Ela presenteou com um vestido a noiva, de noiva envenenada, que ao ser colocado pegou fogo, matando Gláucia e o pai. Olha que gente, aqui é um negócio estranho, né? Em seguida, Medeia matou seus irmãos, matou 2 de seus irmãos, deixando apenas Tessalo vivo. Antes que Jasão pudesse castigá-la pelo terrível crime, ela fugiu para Atenas, voando na biga dourada de seu avô Hélio. Legal, né? Então tá aí. Então, é a história de Jasão e Medeia. A gente pode depois aprofundar. Aqui já tem 32 minutos, a gente pode aprofundar. Então aqui na história de Jasão e Medeia. Vamos dar uma olhada aqui, 88. Vamos aqui, 88 aqui. 88, não. Adonis. Afrodite e Adonis. Vamos dar uma olhada aqui. O que é essa história de Afrodite e Adonis? Aqui. Muito bem. Então, Afrodite, deusa do amor, Eros, filho de Afrodite, Sinira, rei de Chipre, Mirra, filha de Sinira, Zedone, filha de Sinira. O tema é amor platônico. Vamos dar uma olhada então. Até Afrodite, grande deusa do amor, não estava imune aos dardos do desejo. Um dia, enquanto Eros brincava nos braços da mãe, uma de suas flechas roçou o peito. Ao erguer seus olhos, a primeira pessoa que Afrodite avistou foi o belo Adonis, né? Belo Adonis, que corria com sua matilha de cães de caça em busca de um cervo solitário. Afrodite ficou impressionada. A gente pode trabalhar na nossa mitologia, a gente pode fazer a flecha do Cupido, hein? Pode perceber que você vê que o Cupido aqui apareceu várias vezes aqui, esse deus aqui. Então a gente pode fazer uma arco e flecha do amor. A gente já pode fazer nossa eletiva, já tem uma coisa pra gente fazer. Ó. A gente pode fazer uma flecha do amor. Todo mundo pode fazer uma flecha do amor. E a gente faz uma brincadeira. A gente joga a flecha. E aí a gente vai. A flecha vai andando em cada vídeo. Vamos ver se a gente consegue fazer. Eu quero contar com a ajuda de vocês. Adonis, filho de Mirra, não era apenas o mais belo de todos os jovens. A partir desse dia, seu nome passou a ser sinônimo de beleza, mas também o mais inatingível. Casto não tinha o menor interesse no amor romântico. A caça era a única paixão que agitava e freza o seu coração. Dia e noite ele corria pela floresta densa e escura em busca de qualquer tipo de presa. Inflamada pelo desejo, Afrodite partiu em busca de Adonis, com os longos cabelos esvoaçantes e vestes abrindo conforme corria. Cada vez que agarrava Adonis, ele conseguia se livrar. Não se submeteu aos seus abraços, por mais que ela lhe implorasse. Na perseguição a Adonis pela mata, Afrodite cuidou para se manter fora do alcance dos javalis e outros animais selvagens, tá? Que poderiam atacá-la, e incitou Adonis a fazer o mesmo. Sem considerar os medos de Afrodite, Adonis rejeitou suas súplicas e carinhos e voltou à caçada. Adonis não quis saber dela, só porque a flecha do filho Cupido encostou no peito dela. Olha como aquele negócio poderoso.
A presa afiada no animal lhe cortou a virilha, castração simbólico visto por alguns estudiosos como castigo pela rejeição ao amor sexual. Então, a gente queria transar com ele, né? Vamos deixar claro. A morte deitado nos braços da chorando Afrodite, o sangue de Adonis se derramou. Ao comando de Afrodite, as gotas de sangue mancharam de vermelho escuro as graciosas pétalas de anêmona e a flor passou a brotar assim todos os anos. Adonis as estações. As mulheres de Atenas promoviam um festival anual de memória de Adonis, chamado Adonia. Platão o desaprovava, mas os cronistas oficiais da vida grega falavam um pouco sobre esse festival da sexualidade feminina. As mulheres comemoravam abertamente a beleza física e masculina, lamentavam sua natureza fugaz. Junto com suas filhas, elas cultivavam jardins em miniatura em vasos, como plantas de crescimento rápido, e os colocavam nos telhados. Quando os 8 dias de dança e música terminavam, as plantas eram jogadas nos rios e oceanos. Um ato simbólico visto por estudiosos como tentativa de produzir chuvas abundantes para a colheita vindoura. Em mitos e festivais semelhantes, Adonis não era apenas lembrado por sua beleza fria, era também ligado à fertilidade, às estações do ano e ao ciclo da decadência e regeneração. Um dos mitos conta com um conflito entre Adonis, Afrodite e Perséfone, para ver quem deveria ficar com Adonis. Zeus ordenou que Adonis dividisse seu tempo, passando a primavera e verão com Afrodite, e o outono e inverno com Perséfone. Essa lenda reforça a associação de Adonis com o ciclo de morte e renascimento das colheitas. Interessante. A gente pode também a gente pode pegar ali algumas coisas das colheitas, a gente pode pegar esse poema aqui e falar um pouquinho também. A gente pode pegar alguma coisa e representar as colheitas. E para poder falar da mitologia, você pode ver que a mitologia está ligada com relações muito pessoais da natureza, com as coisas que acontecem no nosso mundo. Né? Então tá aqui. Tá bom, pessoal? Fiquem por aqui, eu não vou ler o último, a gente fica aqui, eu gravo o último depois, eu gravo, e assim que eu gravar o último eu já gravo também, mais uns 2 pra gente continuar. Então, possivelmente no final de semana, ou essa semana mesmo eu já gravo a última parte. Vamos ficar por aqui, é muito difícil porque é muita informação para preparar, mas eu vou preparar um vídeo um pouquinho mais divertido, um pouquinho mais legal, pego alguns trechinhos aí de God of War, pego uns trechinhos de outros vídeos para a gente poder colocar, para ilustrar um pouquinho esse universo da mitologia. Criançada do Sexto C, fique com Deus, a nossa leitura fica por aqui e até a próxima semana.